Minha notícia é: técnica de enfermagem participa de churrasco dentro do hospital e é demitida por justa causa. Ela disse que essa justa causa foi arbitrária e desproporcional. Ela contou que apenas participou de um lanche. Foi um lanche, uma confraternização realizada na copa do hospital. Segundo a autora, ela não organizou o encontro e também não ajudou a preparar os alimentos. Para se defender, ela citou a NR32, que é uma norma voltada à segurança e à saúde dos trabalhadores que atuam em hospitais e outros estabelecimentos de saúde. Por que ela mencionou essa norma? Porque, segundo a autora, a empresa deveria ter dado um treinamento formal aos empregados explicando quais condutas eram proibidas dentro do hospital e quais riscos estavam envolvidos. Ela alegou que a empresa não comprovou que esse treinamento foi realizado e que ela havia sido claramente avisada de que participar daquele lanche poderia resultar em uma punição tão grave. Ou seja, a autora tentou demonstrar que não seria proporcional aplicar uma justa causa por uma regra que, segundo ela, não foi previamente explicada por meio do treinamento exigido pela NR32. Na petição, ela resumiu esse argumento dizendo o seguinte, que a ausência de capacitação prévia afasta a culpabilidade funcional. Vou explicar. Em palavras mais simples, ela alegou que não poderia receber uma punição mais grave prevista no contrato de trabalho, que é a justa causa, se a empresa não comprovasse que antes havia orientado e treinado os empregados sobre aquela proibição. Por isso, a autora pediu que a justa causa fosse anulada, então pediu a reversão da justa causa, a indenização sem justa causa, para receber todas as verbas trabalhistas e mais uma indenização por danos morais. O hospital, quando foi se defender, disse que aquilo não foi apenas uma confraternização simples, não foi uma confraternização inofensiva dos empregados. Segundo a defesa, foi realizado um churrasco dentro da clínica médica, uma área do hospital destinada ao atendimento e à internação de pacientes. O hospital afirmou que o processo administrativo aberto para investigar o caso, um procedimento administrativo que eles fizeram, reuniu vídeos, fotografias e depoimentos. Essas provas, segundo a defesa, mostrariam que a autora não apenas participou do churrasco, mas também manuseou alimentos e participou ativamente do encontro. A defesa também afirmou que o churrasco foi planejado e realizado sem qualquer autorização do hospital. O hospital nem sabia que isso estava acontecendo. Além disso, o hospital disse que a autora deixou o setor em que deveria estar trabalhando e foi diversas vezes até o local conhecido como Copinha, para verificar se já havia carne assada para ela comer. Segundo a defesa, enquanto a autora ia até a copinha para ver se a carne estava pronta, um paciente que estava sob os seus cuidados teria ficado desassistido. Não tinha ninguém lá para ficar com o paciente. O hospital alegou que a situação foi muito grave porque aconteceu dentro de uma área de atendimento a pacientes vulneráveis. Para a defesa, a presença e o preparo de alimentos naquele local poderiam colocar em risco a higiene e a segurança dos pacientes. Claro, né? A empresa também rebateu o argumento dela de que não recebeu o treinamento previsto lá na NR32. Segundo o hospital, a autora era uma técnica de enfermagem formada e tinha o dever de saber que era proibido preparar ou consumir alimentos em uma área destinada ao atendimento direto aos pacientes. Ou seja, para a defesa, não seria necessário realizar um treinamento específico dizendo que era proibido fazer um churrasco dentro de uma ala de internação, porque essa proibição seria básica e faria parte dos cuidados esperados de qualquer profissional da área da enfermagem. O hospital chegou a afirmar que a alegação de falta de treinamento beira a má fé processual. Má fé é desonestidade, ela está sendo desonesta nesse processo.
A defesa considerou absurdo dizer que a autora precisava formalmente ser treinada para saber que não poderia participar de um churrasco naquele local. Por isso, a defesa afirma aqui que a conduta da autora representou mau procedimento, que é um motivo da justa causa, colocou pacientes em risco e destruiu a confiança, a fidúcia necessária para a continuidade do contrato de trabalho. Então pediu o quê? Que mantivesse a justa causa, quer que a justa causa seja mantida. Eu li o parecer do hospital, que é o resultado da investigação interna, e contei ali 9 pessoas foram demitidas por justa causa. Então tem a autora e mais 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, tem uma gestante e também tem uma que é membro da CIPA. CIPA é Comissão Interna de Prevenção e Acidentes. Quem é membro da CIPA, membro eleito da CIPA, tem estabilidade provisória no emprego. Não pode ser demitido sem justa causa, somente por justa causa. Vamos continuar aqui. A juíza, quando foi julgar a ação, julgou a ação, improcedente. Justa causa mantida. Para a juíza, ficou comprovado que realmente aconteceu um churrasco dentro da clínica médica durante o horário de trabalho e em uma área destinada ao atendimento e à internação de pacientes. Os vídeos e as fotografias que foram reunidos no processo administrativo, que é a empresa junta, o hospital junta no processo, mostraram empregados preparando carne em um aparelho elétrico e manipulando alimentos dentro do hospital. A própria autora confirmou que participou do encontro e que foi até a copa para comer. Além disso, durante a investigação feita pelo hospital, ela admitiu que pagou R$20 para ajudar na cotinha para comprar os alimentos para o churrasco. Para a juíza, isso demonstrou que a autora não apenas apareceu no local por acaso negativo, ela aderiu voluntariamente à confraternização e ainda ajudou a financiá-la. A autora também confirmou que todos os funcionários daquele setor participaram e que sabia sim que outras pessoas haviam sido demitidas por justa causa pelo mesmo episódio. A juíza também rejeitou aquele argumento relacionado à NR32. Ela reconheceu que sim, a empresa tem o dever de dar treinamento sobre segurança, higiene e proteção dentro do hospital, mas explicou que algumas regras, elas não dependem de um treinamento específico, basta o bom senso. A autora trabalhava como técnica de enfermagem há 15 anos. Por isso, para a juíza, não era possível aceitar que ela precisasse receber um treinamento formal para saber que não poderia participar de um churrasco dentro de uma ala de internação. A decisão também destacou um parecer do setor responsável pelo controle de infecções do hospital. Foi juntado esse parecer no processo. Esse documento explicou que preparar alimentos naquele local poderia provocar contaminação cruzada. Contaminação cruzada acontece quando bactérias, vírus ou outros agentes passam de um alimento, objeto ou ambiente para outro, aumentando o risco de infecção. Segundo a juíza, a autora e os outros empregados transformaram uma área de atendimento hospitalar em um lugar de lazer e de churrasco, ignorando regras básicas de higiene e segurança dos pacientes. A juíza também entendeu que o hospital não precisava fazer a gradação das penalidades, uma advertência ou uma suspensão. Isso porque na avaliação dela, a conduta foi tão grave, foi grave o suficiente para quebrar imediatamente a confiança necessária para a continuidade do contrato de trabalho. Então, por esse motivo, julgou improcedente. A autora ainda pode recorrer para o TRT. Agora, me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.